ainda permanecia em mim e o que não era mais a instituição. Era, de fato, quem eu realmente sou. Esse processo não está pronto. Na verdade, ele nunca acaba. De alguma maneira, eu pensei muitas vezes em não escrever esse livro. Porque a gente tem vergonha das nossas derrapadas. A gente tem vergonha, as pessoas não gostam de mostrar e expor o seu fracasso. Só que eu acredito que muitos fracassos humanos persistem porque justamente aqueles que tiraram algo dessas situações se omitem. E não contam porque querem ocultar isso. Por que foi difícil escrever? E até uma curiosidade, eu escrevi 2 vezes esse livro. A primeira eu joguei fora, porque ainda fazia parte do meu processo de poder não colocar uma crítica a alguém ou a alguma instituição, mas de poder realmente trazer o que foi possível aprender dessa jornada e o que pode ser útil para vocês. Me considero livre? Não. Acredito que nenhum de nós somos efetivamente livres. Por isso estamos aqui, com carne e osso. Então pode ser que algumas amarras que eu consegui desfazer tragam insights, tragam elementos úteis para vocês. Pode ser que não. Tampouco trago a verdade nesse livro. Porque por muito tempo me considerei dono da verdade. A verdade é algo inalcançável. Eu trago apenas uma perspectiva, a minha. Pode ser que ela seja útil para vocês, pode ser que não. Bom, essa perspectiva, ela aconteceu num processo muito interessante. Depois que eu passei tudo o que eu passei, eu quis declarar guerra a algumas pessoas. E eu sempre gostei muito de guerra. Alguns têm uma característica mais belicosa. Só que eu comecei a perceber que isso gerava muito dano em mim mesmo. E aí eu comecei a olhar ao meu redor e comecei a perceber que toda a nossa vida, toda a nossa estrutura social é baseada na guerra. Tudo. Domingo a gente tem segundo turno. Nesse momento tem gente degladiando lá fora. Em todos os aspectos da nossa vida, há guerra. Só que essa guerra, por que ela surge ao nosso redor? Porque ela existe dentro de nós mesmos. E eu comecei a perceber isso. E comecei a me perguntar, será que essa é a única forma de evolução? Será que essa é a única forma de passarmos pela existência? Uma eterna luta entre luz e sombra, entre as nossas virtudes e os nossos vícios, entre o bem e o mal, o certo e o errado e por aí vai. E no meio disso eu descobri que existe uma forma diferente. Eu descobri talvez a filosofia mais difícil de todas, mais chata, mais encardida, que é a filosofia não dualista. E essa filosofia vem de muito tempo. Eu não descobri isso sozinho, existiram muitos que falaram dela através da Advaita,
através do Zen Budismo, através de vários canais, mas praticamente não há material adequado para a nossa linguagem, para o nosso momento histórico. Então eu resolvi assumir aí uma tarefa boba, estruturar isso e tentar trazer o que eu entendi desse negócio. Então o livro, por mais que pareça que é um campo de batalha de todo esse contexto que eu precisava utilizar como pano de fundo, ele é para mostrar essa minha jornada de conhecer o que eu posso chamar hoje de filosofia não dualista. E é isso que também agora, nesse momento, eu vou tentar compartilhar com vocês. Como eu falei, a mais difícil de se viver. Talvez vocês digam que não, vamos descobrir juntos. O que é a filosofia não dualista? É uma filosofia, ou seja, um conjunto de ideias. Ou seja, uma forma de se enxergar a vida que parte do princípio de que existe apenas uma unidade. O que isso significa? Significa que tudo aquilo que a gente conhece, é capaz de conhecer, desconhece, faz parte de uma única realidade. E que pra gente é um tanto quanto difícil, porque se a gente fala de uma coisa, a gente quer saber qual é o oposto dela. A gente aprendeu que para reconhecer a luz, há a necessidade da sombra. E essa filosofia derruba isso. Ela fala basicamente que a realidade é uma coisa só. E que a nossa percepção é que divide as coisas. Então ela é uma filosofia não tão fundamentada em compreender as respostas do universo. Ela é basicamente fundamentada na nossa percepção. Em outras palavras, da forma como nós enxergamos as coisas. Não adianta a gente vir com um conjunto de definições, embora eu vou entrar em contradição, porque eu vou trazer algumas definições, mas, enfim, né, faz parte. Mas não adianta a gente vir com todo um conjunto de definições sobre todas as coisas, a vida é assim, a realidade é assim, e por aí vai, se não desenvolvermos o único instrumento que é capaz de validar ou não isso, a nossa percepção. E aí entra um problema. Por que é tão difícil? Porque nós fomos ensinados a viver de forma oposta a isso. Nós fomos ensinados a viver de forma dualista. O que é isso? O que é esse dualismo? Bom, se a gente pega isso pela linguagem religiosa, já ensinam de cara que há uma luta eterna entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Se a gente pega até doutrinas mais esotéricas, elas vão falar, tipo o Bhagavad Gita na Índia, vão falar que há uma eterna luta entre Kauravas e Pandavas, entre aspectos que a gente possui luminosos e os nossos aspectos sombrios ou vícios e etc. E assim a gente vai construindo toda uma visão de mundo. Os séculos passam, a gente se acha científico, a gente se acha racional e no fundo, a gente continua operando dessa mesma forma medieval,
desse contraste entre luz e sombra, daquilo que a gente acha que é certo e o errado. E olha que legal, quando a gente começa a estudar o hermetismo, a gente vai encontrar lá um tal de Hermes, uma obra chamada Kybalion, que explica como o universo funciona. Só que aí o que a gente faz? A gente pega um recorte conveniente de uma das leis e fala assim: tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. E aí o que acontece com a gente? Bom, se tudo tem o seu oposto, existe o bem? Ah, então existe o mal. Existe o belo? Bom, existe o feio. Existe o justo? Então tem o injusto. Existe o verdadeiro? Então tem o que é falso. E a gente começa a fazer o quê? Olhamos para nós mesmos. Obviamente que nós somos bons, belos, justos, verdadeiros. Não é isso? Claro que é a gente que foi capaz de perceber a verdade. Claro que é a gente que é justo. Os outros não. E aí o que nós fazemos? Nos agrupamos com pessoas que pensam exatamente da mesma maneira e passamos a combater todo mundo que pensa diferente. Se fosse só assim, só em termos sociais, estaria ótimo. O problema é que a gente só faz isso em sociedade porque fazemos isso conosco, individualmente. Aí que literalmente é um inferno se aguentar. Porque a cada momento tem uma voz lá dentro que fica cutucando, condenando, julgando, culpando todas as nossas atitudes. Não sei se vocês já responderam para alguém, quando vocês pisaram na bola, e aí a pessoa fala: poxa, mas você pisou na bola. Aí você fala assim: fica quieto porque eu estou me cobrando muito mais aqui dentro. Já passaram por isso? Que inferno, né? Como a gente vai viver a nossa vida coletivamente? Assim, julgando todo mundo, condenando todo mundo, nessa guerra. Então, o mundo é só um reflexo disso que nós fazemos 24 horas por dia conosco. E aqui tem um ponto interessante, algo a se pensar. Já falei que nós nos consideramos donos da verdade. Em um universo infinito, será mesmo que nós somos capazes de compreender algo da realidade? Será que nós, de fato, sabemos a verdade? Que é justo? Se pararmos para pensar, seria um tanto prepotente da nossa parte. Ou não? Então o que acontece? A gente parte da premissa, dentro da filosofia não dualista, de que não sabemos. E imaginem para um filósofo falar que não sabe. Olha como as coisas estão invertidas no nosso mundo. A gente admira as pessoas que afirmam que sabem. E as pessoas que reconhecem o fato de que não sabemos a maioria das coisas, a gente fala assim: puxa, então como eu posso confiar? Bom, não confiem. Não confiem nenhuma, nem no outro tipo de pessoas. Porque não é essa a questão. Bom, já falei isso, né?
Qual é a consequência? Ficamos retidos, enredados em um conflito eterno. Podemos falar assim que a gente é um pouco mais tranquilo. Não, puxa, já passei essa fase e tal. Olha, se estamos encarnados, é um bom indicador de que não superamos ainda a dualidade. Porque se tivéssemos aprendido algo, talvez a gente não precisasse de um plano, uma dimensão tão antagônica em seus aspectos para ter esse caráter pedagógico que a realidade física nos traz. Então talvez a gente não precisasse pegar nas coisas tão solidamente para aprender. Se estamos retidos nessa circunstância, é sinal de que a gente não foi ainda bem sucedido na compreensão de como a vida funciona. Que é muito legal, estamos todos nesse barco. E o que poderia dar uma outra conotação para a vida. E a gente não ficar tão preocupado com as coisas em si, mas começar a direcionar a nossa atenção a aprender e a se divertir nesse processo. Talvez seja um dos grandes segredos da vida. E legal se divertir, mas eu acho que eu vou ser um pouco incômodo aqui hoje. Porque eu trouxe comigo algumas perguntas. Algumas que eu não vou responder. Será essa a única forma de perceber a vida? Dual, pela oposição. Ou seja, eu necessito do contraste para eu poder diferenciar as coisas. Será que é a única maneira? Será que é a única forma de se relacionar com a realidade? Será que estamos atuando de acordo ao funcionamento do universo? Ou de acordo à imagem que nós criamos na nossa mente? Como eu falava, o trabalho efetivamente filosófico, ele simplesmente se dá em cima das nossas percepções. Vejam, não é sobre alguma coisa, não é sobre algum objeto, é sobre a nossa percepção. Isso ficou claro? O que acontece? A gente tem dois probleminhas nesse processo. Um tal de dissonância cognitiva e um outro chamado viés cognitivo. O que isso significa? Que as nossas percepções são e estão condicionadas por crenças. Então, alguém contou para nós como a vida é. A gente, por talvez não ter muitas opções, às vezes um pouco de preguiça, enfim, cada um tem sua história, cada um tem sua jornada. Mas, nos contaram uma história, nós topamos essa história, talvez sem reflexão suficiente. Talvez não, talvez era aquilo que a gente podia naquele momento. E aí nós construímos na nossa cabeça uma visão do que a gente acha que é a realidade. Essa visão, ela pode ser funcional ou disfuncional. Em outras palavras, eu posso ter um arranjo dessa fantasia que eu criei
de como me relacionar com a vida, mais ou menos disfuncional. Então imagina que a gente teve a sorte de nascer lá no Oriente, que nossos pais nos criaram de acordo a Vedanta, de acordo aos princípios do Zen budismo, ou a gente possuía algum mago em nossa família. Aqui no Ocidente a única chance seria cair no hermetismo. E eles nos ensinaram a olhar a realidade de uma forma muito parecida com o que ela é. Que bom. O fato é que não é bem assim. A nossa sociedade é fundamentalmente cristã. E sinto dizer-lhes que talvez seja o sistema mais disfuncional que existe. Não digo isso por gosto e não tenho nenhuma alegria nisso. Mas começam com uma história de que nós somos pecadores, nós pagamos pelo erro de alguém, que existe uma luta entre o bem e o mal, ou seja, dualismo na veia, né? E que por piedade divina talvez a gente tenha alguma salvação. A gente construiu toda uma sociedade científica e, de certa maneira, muitos renegaram essa forma de expressão religiosa, mas continuaram com a mesma visão, colocando isso apenas com uma linguagem científica. Então agora a ciência ela tem um lado, de acordo a determinados interesses. Ou isso se dá através da política, enfim. Só que a gente carrega esse mesmo ponto de partida de uma luta entre o bem e o mal, o certo e o errado. Então, será que aquilo que a gente acha que é a realidade é de fato a realidade? Ou é uma criação da nossa mente? Isso é algo para perguntarmos. E o que acontece é que não teremos uma resposta completa. Não entenderemos todo o panorama. O que, de certa forma, é interessante. Porque não sei se vocês são curiosos, mas não tem nada mais bacana do que a gente colocar em xeque o que a gente acredita de fato e colocar isso à prova. Foi o que eu tive que fazer depois do meu trabalho, o tempo todo que eu fiquei numa instituição. Eu coloquei em xeque tudo o que eu acreditava. E nisso eu pude aprender algumas coisinhas. Recomendo o exercício. Recomendo uma postura crítica, cética, para todos os aspectos da vida. Que vocês só definam algo como conhecimento a partir de alguma vivência, a partir de alguma percepção que vocês tiveram. E mesmo assim entendam que essa percepção é provisória. Porque amanhã a gente é diferente. E a gente vai perceber outras coisas, outros ângulos. E tá tudo bem. Então estranho seria um filósofo que tem um pensamento fixo, um conjunto de verdades bem definidas por toda a história dele. Pode indicar que ele parou de aprender. Pode indicar que ele parou de perceber as coisas. Então, se o nosso problema, ou o nosso desafio, ou o nosso material de trabalho como seres humanos é a percepção, isso é magnífico.
porque só depende de nós. Nós podemos modificar a nossa percepção. E aí, a gente vai começar a enxergar as coisas de formas diferentes. E esse é um convite que eu vou fazer para vocês agora. Fazemos um ensaio. Vou trazer algumas ideias e vamos tentar pensar um pouquinho sobre elas. A gente só precisa de duas coisas: imaginação e lógica. Então não é nada complicado. Bora lá? Olha que desafio. A gente vai tentar entender a coisa mais difícil que existe. Eu vou aproveitar isso para afinar a linguagem, para a gente ver se estamos falando na mesma língua e entendendo as mesmas coisas. Porque senão eu falo zebra, vocês vão pensar em elefante. Então, vamos começar com a coisa mais fácil, né? O universo. Dá pra gente definir ele? Porque se a gente fizer isso, a gente consegue ter um ponto de partida comum para entender o resto. Alguns gostam de chamar isso de Deus. Tudo bem. Embora eu considero que isso mais complica do que facilita. Então eu prefiro, se a gente for pela linguagem científica, fica muito mais fácil. Então, alguns dizem que o universo é algo como o todo ou Deus. Outros são mais ambiciosos, colocam Deus como algo maior do que o próprio universo. Mas se a gente fica no científico, a gente considera que o universo é o conjunto de tudo que existe. Mas não tem mais, é tudo. Dá para entender isso? Então não existe, segundo a visão científica, nada para além do universo. Ah, mas descobrimos que agora tem multiversos. Eles se desdobram no mesmo pano de fundo, é um único verso. Ah, mas descobrimos o que tem para além do universo. Ainda é o universo. E se a gente pega os teóricos do Big Bang, eles vão falar que o universo ele surge de onde? Dele mesmo. E ele se expande onde? Nele mesmo. E ele vai para onde? Para ele mesmo. Isso não é muito parecido à concepção que as pessoas têm de Deus? Então dá pra gente aí uma linguagem, um referencial interessante. Uma única coisa que abrange tudo. Que a gente poderia chamar de onipotente, onipresente, e por aí vai. A gente não costuma associar esses termos ao universo, né? Mais para Deus a gente costuma falar isso, né? Só que imaginem, se tudo que surgiu veio do próprio universo, se todos os processos aconteceram a partir dele mesmo, toda a potência que existe no cosmos é dele. Se toda a matéria, tudo que foi manifestado veio dele, ele é onipresente, né? E toda a existência conhecida e desconhecida é dele, está nele, certo? Então, acho que fica pedagógico, legal, né? Assim. E aqui tem um outro ponto que é pertinente para nós. Se estamos falando de perceber a realidade, estamos falando de consciência. Toda a consciência do universo
está contida e é Ele próprio. Tranquilo, né? Por lógica, não existe nada fora dele. Nada criado por ele pode estar fora dele, pois o fora o limitaria. E eu vou contar uma história engraçada. Um amigo esses dias me mandou aquelas imagenzinhas do WhatsApp, falando assim: Deus te abençoe. Como eu sou chato pra caramba, né? Porque esse cara estuda Helena Blavatsky, estuda umas coisas legais. Eu virei e falei assim: poderia algo no universo não estar abençoado? Poderia cair uma folha de uma árvore sem que a consciência do universo estivesse de acordo? É ilógico. Só que a gente, em termos lógicos, diz assim: não, tudo bem, eu acredito nisso, né? Mas aí, quando acontece algo que é diferente da nossa visão do que é justo, do que é bom, do que é belo e etc., aí a gente começa a enroscar. Aí se perguntam, por exemplo, foi Deus que quis todos os males do mundo? Aí vão dizer: não é bem assim. É porque ele criou um negócio chamado livre-arbítrio, e esse negócio chamado livre-arbítrio tirou o poder de Deus. Deus agora não é mais Deus. Ou o universo agora não é mais universo. Existe algo que limita o todo. Percebem que nós criamos todo um conjunto de crenças aqui na nossa cabeça para responder à vida, às grandes questões, e tem alguns furos lógicos. E aí passam os padres, século após século, tentando remendar essa história para ela fazer algum sentido. Aí a gente pode falar assim: não, mas então o que você quer dizer que o mal do mundo tá aí, né? Isso foi feito com a aprovação, né, do todo, do universo e etc. Tem injustiça e todas essas coisas. Aí eu volto a dizer: será que nós temos envergadura, de fato, para sabermos o que é bom, belo, justo, verdadeiro? Será que nós não reduzimos essas coisas que Platão chamava de arquétipos para o nosso tamanho pequenininho? E aí a gente passou a ser juiz? O que eu posso dizer é que não sabemos, porque aquilo que nós compreendemos como mal, como feio, como injusto, existe. Nós não sabemos. Isso demonstra que falta para nós concepção de que no nosso tamanho somos pequenininhos e que precisamos ampliar a nossa percepção. Se talvez nós tivéssemos essa percepção mais ampla, compreenderíamos os motores de causa e efeito que desencadearam nas circunstâncias que se apresentam para nós nesse momento. Então, o que a gente pode, ou qual a postura que a gente pode adotar diante desse gene de julgamento que a gente carrega? Não sabemos. Mas nos parece muito razoável de que o universo é uma coisa só, que toda potência, que toda presença, que tudo que existe está contido
nele, né? Isso pelo menos dá para a gente usar como um ponto de partida. Fazendo um parêntese aqui, é interessante porque quando a gente pega os caras mais sábios da história da humanidade, eles falam assim: não vou falar sobre Deus ou todo o que quer que seja, é perda de tempo. Porque a partir do momento que eu fale algo que eu entendi a respeito, já é mentira. Já não é mais realidade. Então, com alguma segurança, a gente pode observar os processos e deles tirar algumas conclusões. Então, quando a gente pega um Lao Tse, ele fala assim: o tal é incognoscível. Não tenho que entender ou aprender dele, mas podemos perceber o seu movimento. Então, vou aqui falar sobre o movimento do tal. Esse é o Tao Te Ching. E assim, muitas outras obras. Ok? Bom, fácil falar que é um universo, uma coisa só. Mas a gente divide ele em duas ou mais partes para tentar compreendê-lo. E, consequentemente, perdemos a visão de unidade. É muito pedagógico a gente poder dividir as coisas, fazer uma análise, separar, para poder entender. Mas depois disso a gente precisa juntar tudo numa coisa só. Se não fizermos isso, a gente perde o sentido da coisa. E a gente começa a cair na confusão. Se houver um esforço de calibrar a nossa percepção para manter sempre uma visão de unidade, a gente vai perceber que esse negócio que a gente chama de bem e mal, vida e morte, certo e errado, e por aí vai, é uma única coisa. Logo, qualquer elemento atribuído ao todo é uno. E por mais que tentamos oferecer ou perceber a sua contraparte, ela é apenas fruto da nossa percepção. Em outras palavras, um arranjo mental. Isso parece simplório, mas não é simplório. Porque, a priori, vamos perguntar uma coisa aqui. Quem aqui acredita na morte? Podem levantar a mão. Vocês já morreram? Alguém se lembra? Bom, por que a gente deveria acreditar na morte? Ela é uma crença. A partir de onde nós criamos essa crença? A partir da nossa percepção física, de que em um dado momento há algo animado, com movimento ao nosso redor, e aquele movimento, aquela atividade cessa para os nossos olhos. E óbvio que nós somos capazes de enxergar tudo o que acontece. Né? Imagina que algum processo escaparia da nossa percepção. Eu vi, a pessoa estava quentinha e depois ela ficou fria. Logo, ela deixou de existir, ou podemos criar uma história, ela foi para um lugar mais bonito, podemos falar o que for. Mas, se a morte existe, e a gente começar a se perguntar sobre a vida e sobre a morte, teremos alguns problemas.
Então eu vou trazer uma questão. Existe vida no universo? Acho que é fácil essa, né? Vamos complicar um pouco mais? É possível algo vivo nascer de algo morto? Ou será que a gente vai manter aquele pensamento medieval do surgimento espontâneo, que eles acreditavam que os cadáveres em putrefação estavam lá desenvolvendo e gerando a vida a partir daquilo? Será que a gente... Você quer falar, filho? Quer participar? Vovó, me ajuda. E aí? Ó, deu um tempinho para vocês pensarem. Poderia algo vivo nascer de algo morto? Poderia um universo morto, estéril, gerar vida? Faz sentido? Mas muitos acreditam, crença, nisso. Porque, óbvio, né? Se nós não vemos, não existe. Nos mantemos positivistas, igual o pessoal de 2 séculos atrás que falava que o ar não existia e que falava as maiores asneiras. Será que a gente não pode, a partir dessa premissa, investigar, partindo de um ponto no qual nós não sabemos? E aí tem um negócio muito legal. Nós somos capazes de enxergar todas as cores? A gente não enxerga o infravermelho, não enxerga o ultravioleta, e não enxergamos nenhuma das cores que a gente desconhece. Enxergamos um espectro muito limitado, que a gente chama de cor, e falamos, não, isso é cor, o resto é não cor. Poderia a cor só existir num feixe específico, ou os nossos olhos que não enxergam. E talvez a gente necessite de outros instrumentos. Tudo bem. Então seria muito honesto, em princípio, a gente colocar assim, olha, a priori eu não entendo esse negócio de vida ou morte. Quero investigar ou não quero, tá tudo bem. Mas a gente não afirmaria, não, porque a morte é quando tal coisa acontece, porque pode ser que a gente só desconheça os processos que acontecem fora do nosso espectro visual. E aí a gente pode ter uma postura investigativa. Mas, se considerarmos que é muito difícil algo vivo nascer de algo morto, a gente seria capaz de olhar para nós mesmos e falar assim, puxa, existe vida no universo. E a gente poderia ir ainda além. A gente poderia considerar que o universo todo é vivo. Para o ocidental isso é muito difícil. Para o oriental eles aprendem isso desde criancinha. Nas novelinhas lá, nos doramas dos coreanos tem essa questão, assim, declarada. Os povos originários das Américas entendem isso numa boa. E aí entra algo legal, porque se nós começamos a reconhecer a vida em todas as coisas, isso consequentemente muda a nossa relação com a realidade. E abre as portas da nossa percepção para poder interagir com formas de vida diferentes das que a gente é capaz de perceber. Só um minutinho. O neném mexeu. Mas tá tudo bem.
Aí entra uma outra pergunta, também bem lógica. Existe consciência no universo? Bom, ela pode ter surgido como fruto do nosso cérebro e só existe em nós. Será? Todo o universo é inconsciente, o ser humano, que obra linda, perfeita, magnânima, dotado de consciência, né? Os átomos se combinaram ao acaso e geraram essa obra linda. Precisa ter muita fé para acreditar nisso. Aí a gente começa a perceber que aquele que talvez se achava científico, talvez seja um crente. Nenhum neurocientista sério afirma que a consciência é um produto do cérebro. Porque eles investigam os processos e eles observam uma série de fenômenos que ocorrem para além do cérebro físico. E aí, se a gente começa a investigar essa questão, é muito interessante. Porque existem muito mais mistérios a respeito da consciência do que respostas. Talvez a gente nem entenda direito o que é consciência. Na maioria das vezes a gente confunde e acha que aquela vozinha chata que fica na nossa cabeça, julgando o que é certo, o que é errado, que ela é a nossa consciência. Não, consciência é o sensor moralista, julgador, que a gente tem dentro da nossa cabeça, que fica nos impelindo para o certo e nos impedindo de fazer o que é errado. Bom, isso não é consciência. A gente pode dar um nome disso, de sensor, podemos dar o nome que a gente quiser, a imagem. Se pega lá o divertidamente, são aqueles policiais que ficam perseguindo. Podemos dar qualquer nome, mas não é consciência. De forma simplória, consciência é um centro, ou um ponto, do qual se percebe tudo e do qual se manifesta tudo. Então a consciência, de forma muito simplória, a consciência ela tem duas características. O que ela é, talvez a gente não entenda, mas a gente é capaz de perceber duas características: percepção e manifestação. Quando nós acharmos que nós morremos, continuará existindo em nós percepção e manifestação. E aí no dia que isso acontecer, a gente vai ver que a morte não existe. Mas não precisamos chegar lá para a gente exercitar. Efetivamente, o que nós somos é algo que a gente poderia falar do olho que tudo vê, ou do nosso centro, do nosso ser que percebe a realidade e quer e pode fazer algo a partir do que percebeu. Isso simplifica tudo em termos de consciência. E no fundo, se nós olharmos para nós e tirarmos todas as cascas, todas as coisas, todas as crenças, a gente vai ver que ainda fica um observador. E que esse observador ainda quer realizar algo. Então ali tem um parâmetro bem interessante para captarmos. Se existe isso em nós,
Será que não poderia todo o universo construído ao redor de um ser humano, com seus veículos mentais, emocionais, energéticos e físicos, ser simplesmente uma manifestação dessa própria consciência? Aí a gente já tem uma outra visão, uma outra forma de construir todo o conhecimento adquirido. Só que tem algumas coisas muito interessantes se consideramos a consciência. Se nós somos conscientes, por mais que às vezes pareça que não somos tão conscientes, por mais que o próximo se pareça menos consciente do que nós, e às vezes pareça que nem é consciente, a pedra então menos ainda. De novo aquela nossa arrogância de nos acharmos. Não poderíamos partir do princípio de que tudo é consciente, à sua maneira. Será que isso não traria um interesse humano genuíno? Porque se sabemos que nós percebemos que a nossa percepção é limitada, que as outras pessoas têm uma percepção diferente da nossa, não seria o grande barato conversarmos, dialogarmos, aprendermos com quem pensa diferente de nós? Ao invés de tentar reduzir essas pessoas ao nosso pensamento. Será que isso não abre as portas para realmente aquilo que a gente falava de uma fraternidade? Para realmente a gente começar a aprender? Vou contar uma historinha engraçada, rapidinho. Vocês conhecem a história do pessoal que descobriu a ayahuasca? Bom, existem umas 10 mil plantas na Amazônia. Para fazer a ayahuasca, tem que ter 2 plantas específicas, juntas, num processo específico. Quando perguntam aos indígenas como eles descobriram isso, porque não foi uma loteria, né? Morreriam todos intoxicados antes, fazendo isso aleatoriamente, não ia sobrar ninguém. E aí perguntam para os indígenas, como que vocês descobriram esse negócio? Eles viram e contam assim, foi o espírito da jiboia que contou. Aí a gente vem na nossa sabedoria e diz, esses caras não entendem de nada, né? Bom, se somos curiosos, o mínimo que a gente pode entender é, puxa, há a possibilidade de interagir com outras consciências que nós desconhecemos. Que legal! Olha como a vida fica mais bonita, mais leve. A gente começa a estar aberto, a perceber em tudo. Uns chamavam minha avó de doida. Mas minha avó trabalhava desde muito tempo com pedras preciosas. E de vez em quando ela falava assim, olha, usa essa pedrinha aqui, faz esse negócio aqui. E perguntavam para ela, de onde você tirou? Ela virava e falava assim, não, a pedra me falou. Tinha um negócio assim, com uma pedra que ela usava, que ela recomendava para o pessoal que tinha diabetes. E será que a pedra não pode falar para a gente? Por que não? Porque a gente não escuta. Não quer dizer que ela não fale. Talvez isso diga mais sobre nós mesmos do que sobre as pedras. Reconhecendo isso, legal, eu não preciso ser perfeito. Puxa, bora lá aprender a conversar com tudo. E aí, a gente observa outras perguntas. Existe matéria no universo? Essa é fácil, né? Existe. Existe espírito no universo? Vamos simplificar. Isso que a gente chama de espírito, Atma e etc., ser, é a consciência. É a única coisa atemporal, eterna, sem princípio e sem fim. Então,
Cai por terra também essa pergunta. Vou tentar não dar muitos exemplos para não complicar a coisa, para não tomar muito tempo, porque eu estou vendo aqui que eu estou esticando. Mas enfim, os cientistas estão investigando as células, como as células foram desenvolvendo ao longo dos milênios. E eles chegaram numa hipótese muito interessante de que as bactérias de um determinado tipo invadiram organismos unicelulares maiores e ali eles se adaptaram. E a mitocôndria das nossas células teria sido originada desse processo. A mitocôndria é aquela fabriquinha de energia que possibilitou toda a complexidade da biologia humana e das demais espécies. Gente, olha que legal. Será que as células não conversariam? Será que elas não teriam consciência? Ou um ser? Precisa ter muita fé para acreditar que uma célula, que é um negócio encapado com gordura, que lá dentro tem vários mecanismos bonitinhos, e dentro dela tem um livrinho que a gente chama de DNA, que menos de 1% dele é ativo. Precisa ocorrer todo um processo de metilação para ativar genes. Que esse computador mais sofisticado que a gente possui, que ele opera sozinho, que ele não tem consciência para decidir o que vai metilar, ou seja, o que vai ativar dentro do DNA. Achar que isso é fruto do acaso ou simplesmente de uma mecânica é ter muita fé. Porque quando olhamos os processos, a gente percebe que é muito bonito, muito mais complexo do que imaginávamos. E isso também teria implicações. Porque, por mais que tenhamos uma cultura espiritualizada, é que eu falo com muitos que eu conheço, que entendem um pouco mais sobre a engrenagem da vida. A gente costuma separar a matéria do espírito. E essa é uma outra confusão que a filosofia não dualista procura resolver. São indissociáveis. Ah, mas morreu, então acabou ali? Não, tem outros tipos de matéria que a gente não conhece. Mas matéria e espírito são indissociáveis. E aí, se refletirmos, tem uma série de implicações consequentes. Então, eu acho que a gente passeou aqui hoje por umas ideias bem diferentes. Foi possível fazer algum sentido dentro do nosso sistema, olharmos para algum desses elementos de forma diferente? Foi possível? Olha que legal. Essa é a característica da consciência humana. A percepção se modifica. E isso seria a base para todo o nosso processo de expansão da consciência. Considerarmos que a nossa percepção, a lente com a qual enxergamos a realidade, ela é muito distorcida, mas ela pode ser trocada, e trocada, e trocada. Se percebemos isso, olha que legal, já não importa mais as verdades, o quanto sabemos sobre as coisas. A vida não se trata disso. Se trata em refinarmos as nossas percepções. E aí já muda uma série de questões. Eu não preciso ter a verdade, eu não preciso ter um conjunto fixo de elementos para eu acreditar ou deixar de acreditar. Eu preciso perceber cada vez mais. E a partir do que eu percebo, exercitar a manifestação disso, do que eu realmente quero, para observar se a realidade com a qual eu estou lidando funciona.
esse era o sonho de todos os magos, de todos os momentos históricos. Isso é magia. Refinar a própria percepção e manifestar. E aí a vida se torna um laboratório muito simples, porque eu aprendi algo. Será que eu aprendi? Bom, coloco isso em ação. Deu resultado. Que interessante. Algo da realidade eu captei. Só que se eu tentar repetir, não vai dar a mesma coisa. Então, peraí, tá faltando alguma peça? Tá faltando alguma coisa? Nós nos tornamos investigadores. Nos tornamos cientistas, no verdadeiro sentido da palavra. E no fundo, para mim, na minha percepção, essa é a graça da vida. Muito do sentido da vida vai nessa direção. Poderiam nos falar assim, não, o sentido da vida é amar. Será que a gente ama? Será que sabemos amar? Quanto mais a nossa percepção se amplia, mais o amor se amplia. Vejam que qualquer coisa que fizermos depende disso. Eu ia dar algumas dicas, trazer algumas ferramentas. Pelo tempo não vai dar para falar muito sobre isso. Mas tem alguns recursos legais. Como eu faço para trabalhar a minha percepção? Diziam os sábios que o ser humano é perfeito, que ele tem que tirar um monte de tranqueira que ele colocou ao redor dele para ele poder conhecer a si mesmo e conhecer a realidade. É mais ou menos isso. Precisa tirar o julgamento, o medo, as preconcepções e as expectativas. Porque tudo isso mantém a gente na mente. E a mente não percebe a realidade. Ela só pensa e processa as informações. Então, quando nós tiramos esses aspectos, promovemos uma abertura. E a partir dessa abertura, podemos cultivar a presença. O que é presença? Ah, não, mas eu estou aqui, todos estão aqui. Vamos ver se acontece com vocês ou só comigo. Quantas vezes apareceu um pensamento alheio ao conteúdo que estamos conversando? No momento que isso aconteceu, deixamos de estar presentes. E é normal, acontece comigo. Então está aí um bom exercício. Estarmos 100% presentes naquilo que fazemos. E isso não é uma vozinha falando, estou segurando o microfone em determinada posição e o controle, isso você deixou de estar presente. Tem uma obra do Eckhart Tolle, Poder do Agora, que é muito legal e que aprofunda um pouco essa questão. Outro elemento, neutralidade. Se nós já partimos de tomar partido de qualquer coisa que acontece, não estamos neutros. Não temos como perceber, porque as nossas emoções e os nossos pensamentos interferirão na nossa percepção. Por último, observação. E mais observação. E mais observação. O estado de presença é essa observação. O que acontece? Se a mente fica falando, nós achávamos que nós éramos a nossa mente, e agora a gente entendeu que nós somos consciência, que tem percepção. Observar é o próprio exercício da percepção. E pode ser feito cada vez mais profundamente. Então,
com esses 3 elementos, é possível atingir um novo estado de consciência. E aí não adianta descrever esse estado. Qualquer coisa que qualquer pessoa falar a respeito dele é mentira. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e ela virou para mim e falou assim: nossa, mas eu tive 3 iluminações dentro de um processo iniciático que eu tive, não sei o que lá e tal. Eu falei: oh, que legal, bom para você. Isso é verdade para você. E funcionou para você. Isso não significa nada para as outras pessoas. No fundo, o que eu vivi, o que nós vivemos, não significa nada, porque consciência não se transmite. Quando tentamos transmitir, ela falha. O que a gente pode ensinar, de alguma maneira, é como olhar as coisas. Num primeiro momento, isso até pode ser útil, mas não se libertem, porque é uma muleta que depois deixará vocês condicionados novamente em um viés. Cada um de nós precisa aprender e conquistar as nossas próprias experiências. E aí, isso que percebemos se manifestará em todos os planos da manifestação. Construiremos ou co-criaremos uma realidade para nós, de acordo ao que nós entendemos, que pode ser muito legal para outras pessoas. Mas não é o nosso problema. A filosofia não dualista, ela não trata de filosofia social ou sociopolítica. Ela não é para apresentar uma solução aos problemas do mundo, nem aos problemas da sociedade. Ela é individual. Porque não dá para evoluir coletivamente. Salvo que muitas consciências evoluam. E o problema é que é fácil, né, propor sistemas e que os outros resolvam os nossos problemas. Mas isso se mostrou até agora um tanto quanto falho. Mas pode que, se nós nos desenvolvermos, nós perceberemos uma realidade que talvez seja muito parecida. E talvez essa realidade se manifeste. Mas não por uma imposição de um ideal, e sim fruto da nossa visão, da nossa percepção. E aí os nossos movimentos se encontram, convergem. E aí pode ser que coisas legais surjam disso. Então, fundamentalmente, isso trata, ou a vida trata de nós mesmos. Parece feio, mas talvez essa seja a única solução para o todo. Pelo menos o design da humanidade demonstra isso. Porque somos dotados de uma consciência individual. Então, o que eu sinto, eu não tenho como transmitir para ninguém. E ninguém tem como transmitir, por mais que eu fosse o mestre da empatia. Então, esse próprio design do ser humano talvez dê alguns apontamentos para o que precisa ser feito. E aí é algo para a gente pensar. Por hoje é isso. Tive que reduzir algumas coisas. Pergunto para vocês, acharam difícil? Tranquilão, né? Faz todo sentido do mundo, mas é complicado pra caramba, né? Por isso que eu falei lá no começo, que é, pra mim, pelo menos, a filosofia mais difícil, mais encardida que eu pude encontrar. Bem essa? E não tem ninguém falando dela hoje, então melhor ainda. E muitas pessoas não vão gostar dela, porque ela traz implicações que depois são mais difíceis da gente aceitar.
se a gente segue esse processo. A gente não quer abrir mão das nossas verdades, a gente não quer abrir mão das lutas que a gente defende. Então, isso vai para alguns. Para alguns pode ser que faça sentido. Para mim tem feito bastante sentido. E daí, se curtiram, se acharam legal, se tudo der certo, pode ser que no final de janeiro eu abra uma turma de filosofia não dualista. Qual o problema disso? Não existe material pedagógico. Não existe sequer estrutura dele. Eu tenho pensado em algumas coisas que podem ser bem legais. Principalmente trabalhar esse processo da percepção. E a partir da percepção, olharmos algumas coisas para ver se elas ainda fazem sentido. Por exemplo, o negócio de sagrado e profano. E aí a gente tem várias dicotomias que a gente pode explorar. Então, se vocês acharem interessante, acredito que aqui todo mundo tem meu WhatsApp, me avisem e a gente organiza isso. Tá bom? Mais uma vez, quero agradecer no fundo do meu coração pela presença de todos vocês. E por, depois de mortes e renascimentos, ou seja, não morremos, estarmos aqui novamente. Valeu!